Boa noite para os alunos que estão aqui conosco nesta noite, nesta aula que está sendo gravada na quarta, desculpa, na quarta-feira. E bom dia para você que está acessando no domingo a lição na Escola Bíblica Dominical, às 9 horas. Mas também olá para você que vai acessar em qualquer outro momento. Nosso desejo é que esta live possa ser compartilhada por você para os seus amigos e que ela possa fazer, produzir o real efeito que ela precisa quando nós estudamos a palavra de Deus. Isto é algo de motivo de alegria e de também satisfação de termos a liberdade de não só estudar a palavra de Deus, como também transmitir este estudo via online. Hoje nós vamos estudar sobre provai os espíritos. Você vai entender, você vai compreender no final desta lição o que é que estamos propondo à luz da palavra de Deus, para que você não possa ser levado, como a Bíblia diz, por toda sorte de vento de doutrina. Então, eu espero que você se coloque aí com a disposição de poder estar fazendo com que esse estudo possa estar na sua mente, no seu coração, e assim você ter a compreensão deste ensinamento para a sua vida. Vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe. Vou pedir que um dos alunos abra o microfone, a câmera e ore. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de estudo e meditação da tua palavra, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos, ó Pai, pela instrução da tua palavra, pela direção do teu Santo Espírito, aprender a discernir os espíritos, como está dito aqui no texto. Ó Pai, entendemos o propósito do Senhor nos ensinar e também, Senhor, glorificar o teu nome a partir daquilo que praticarmos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho trabalhado há 20 anos com o Lar Batista de Crianças. E o Lar Batista de Crianças também, por estarmos tratando sempre com crianças, adolescentes e tudo mais, a gente sempre ficou curioso de saber sobre a Fundação Casa, sobre toda esta situação criada por parte do governo, para entender. E foi triste constatar que muitas das crianças que estão indo para lá são de origem de famílias evangélicas. E isso é triste, porque a família, quando ela tem o contato com a palavra de Deus, ela tem tudo, tudo para construir na vida dos seus filhos uma estrutura para que verdadeiramente eles possam ser cidadãos da pátria e assim contribuir com a nossa sociedade num foco positivo. Mas isso não tem acontecido porque tem acontecido inúmeras desilusões. Isto não é novo, já acontecia no passado e agora continua acontecendo numa escala muito maior, aonde nós não compreendemos o jogo que é feito, mas este jogo está sendo colocado de uma forma muito triste. Eu vou pedir que o pastor Cristiano agora comentem as distorções e as coisas nocivas que hoje estão na mente dos filhos de Deus, dos crentes ou daqueles que estão indo para a igreja e estão sendo laçados por toda esta situação. Então, pastor Cristiano, pode abordar aquele aspecto. Certo. Pastor Salovi, só avisando, o microfone seu acho que está raspando na roupa, tá? Aí dá uma ajustadinha nele aí. Muito bem, queridos. A gente tem hoje sendo propagadas uma série de falsas doutrinas
dentro da igreja, algumas que vêm de fora, mas para falar com o público da igreja, e outras que estão aí e são pregadas aonde a palavra de Deus é distorcida, para que seja entendido e falado aquilo que o pregador quer falar, quer ensinar aos outros. Vou dar alguns exemplos aqui. Ó, abre aspas. Por serem chamados para aceitar o invisível, passam a aceitar o incrível. Então, tudo aquilo que não se vê é aquilo que a gente deve, então, aceitar. Aí, se Deus faz milagre, tudo que é milagre deve ser de Deus. Isso é uma falsa doutrina. Então, por exemplo, Deus, ele realiza milagres. Mas nós já vimos na palavra de Deus vários atos falsos. Um dos exemplos mais famosos do Antigo Testamento são os magos ali, os encantadores do Egito, do faraó, realizando alguns sinais. Ou ainda no Novo Testamento, aquela mulher que fazia adivinhações. E a gente tem que entender que Satanás também tem poder. Então, não é porque foi algo sobrenatural que veio de Deus. Outra afirmação: Deus falou com alguns homens. Logo, todo homem que afirma ter tido uma revelação de Deus deve ser crido como profeta. E isso, queridos, não é de hoje. Esse tipo de afirmação já é combatido desde do Antigo Testamento. Havia falsos profetas no tempo de Jeremias, por exemplo. Havia falsos profetas agora também ali com Atos dos Apóstolos, com os apóstolos em si, o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo João está combatendo falsos profetas nesta primeira carta de João. Então, não é porque alguém disse, Deus me revelou. Ah, a gente vai aprender, inclusive, sobre o provar as profecias, mas também o apóstolo Paulo fala sobre examinar as profecias ali em 1 Coríntios 14. E ainda uma outra afirmação que nos é sugerida, por exemplo, aqui de novo, abre aspas. Tudo que não pode ser explicado deve ser tido como divino. Se foi algo sobrenatural, não foi Deus é Deus que está fazendo, é Deus que está agindo. Antigamente, e agora a gente está falando de 2.300, 2.500 anos atrás, ou até um pouco mais, na Grécia Antiga, tudo que não conseguia se explicar colocava-se como vontade dos deuses. E então a gente percebe como isso pode ser distorcido. Não é porque não entendemos, quer dizer que a mão de Deus está naquela situação de uma maneira que ele tem a sua vontade para realizar aquilo. Então, cada uma dessas afirmações tem que ser, e tem muitas outras mais, tá? A gente não tem tempo de citar todas as falsas pregações e doutrinas que estão sendo ditas hoje em dia. Mas cada uma delas a gente vai aprender que precisam ser provadas, precisam ser analisadas, submetidas à ação do Espírito Santo e à sua palavra, para a gente entender se realmente vem de Deus ou não. Amém. Esse pano de fundo, ele é muito importante para nós entendermos que estamos na mesma situação. Estamos cercados por todo tipo de doutrina, estamos cercados por todas as situações que acontecem no mundo, com todas as religiões. No passado, as coisas eram mais bem definidas, hoje há uma miscigenação que vem acontecendo dentro do cristianismo, desde o início, quando simplesmente as pessoas foram introduzidas nas suas vidas, nos seus reinos, o cristianismo, houve realmente um enfraquecer e práticas não cristãs passaram a fazer parte da igreja cristã. E com isto, então,
toda sorte de prática vem sendo negociada em nome de um Deus que não negocia absolutamente nada. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e ele sempre vai agir desta maneira. Mas agora Deus vem e diz e trabalha conosco colocando ferramentas em nossas vidas para que nós possamos entender, compreender e rejeitar aquilo que não vem e que não procede da parte de Deus. Mas para isso, o que você precisa mais do que nunca é se aferrar, solidificar o seu conhecimento da palavra de Deus. Se você não fizer isto, as coisas vão complicar para a sua vida. As coisas vão estar trabalhando de tal forma que você vai perder a compreensão, vai perder a visão e não terá mais como ter esta compreensão de tudo aquilo que Deus está propondo para você. Meu desejo, então, é que nós comecemos a pegar as ferramentas que Deus vai dar para cada um de nós. E isso começa, nós já estamos terminando as cartas de João, na primeira carta, estamos para terminar esta carta, estamos no capítulo 4, e é nela que nós vamos trabalhar nesta aula. E ele vai dizer em 1 João 4:4. Filhinhos, Deus trata-nos de uma maneira maravilhosa, né? Ele já no falar, ele coloca a intimidade que ele quer ter comigo e com você. Para e pensa num Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, que sustenta tudo e governa tudo. Ele chega para você e diz: meu querido filhinho, vocês são meus. Vocês são de Deus. Por que vocês são de Deus? Vocês venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Tome posse dessa verdade. Receba isto na sua vida, entendendo que em todas as suas lutas, Deus é maior. E você tem que ter em mente, se Deus é maior, ele vai começar a trabalhar na sua vida, ele vai começar a mostrar tudo aquilo que você precisa ter como estrutura a ser vivida e vivenciada no seu dia a dia. Então é muito importante que você se coloque diante de Deus desta forma. E ele está colocando isto, e veja na linguagem de hoje, esse mesmo texto que vai trazer para nós esta luz. Eu vou pedir que um dos alunos leia agora na linguagem de hoje, a 1 João 4:4. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Pastor, eu não consigo ter esta sabedoria de entender se vem de Deus, se não vem de Deus, se devo dar crédito, não devo dar crédito. Nós vamos ver lá na frente que a Bíblia vai elogiar os bereanos. Eu não quero falar deles agora, mas eu quero te dizer que Deus está dizendo o seguinte: eu tenho feito parte de sua vida. O salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, é muito importante que você tenha isto em mente,
que a palavra de Deus que habita na sua vida, esta palavra vai te dar a garantia de que quando a tentação chegar sobre sua vida, você tem toda a condição de poder resistir e vencer a tentação. Eu gostaria que você tivesse em mente isto e tivesse esta compreensão. Que você pudesse realmente ter este sentimento e se colocar diante de Deus buscando: Senhor, eu quero crescer, eu quero experimentar, mas eu quero ter experiências que estão calçadas na tua palavra. Relacionamento contigo e não relacionamento que outras pessoas com técnicas possam trazer sobre minha vida, porque estas coisas que vão acontecer vão trabalhar no meu emocional e não no meu espiritual. Então Deus está trabalhando na nossa vida dizendo o seguinte: os falsos profetas, na sua ganância, no seu desejo de atingir o sucesso, você sempre vai compreender que isto vai estar à vista e Deus vai mostrar para você. Para isto, a lição de hoje vai trazer algumas coisas que são muito preciosas. A primeira coisa que você tem que ter na sua mente, você precisa avaliar o que está sendo dito. Avalie a mensagem. Porque quando você escuta a mensagem, sempre a mensagem terá que estar na palavra de Deus. E se a mensagem foge da palavra de Deus, então tudo não faz sentido. O pregador não pode usar o texto de pretexto. Ele não pode usar o púlpito para atirar carapuças em todas as pessoas, ficar jogando setas venenosas ou de situações de verdades que não procedem de tudo aquilo que Deus está querendo colocar diante de nós. Então é muito importante que você tenha isto em mente e tenha esta compreensão, porque tendo essa compreensão você vai ter este entendimento. Veja, vamos ler agora a 1 João 4:1. Pode ler esse texto. Amados, Pode ler, não, irmã Neide. tá ótimo. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Muito bem. Ele coloca para nós: não acredite em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Põe à prova estas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Então, eu queria muito que você tivesse em mente. Certa vez uma pessoa chegou e me contou uma profecia que estava dizendo que o casamento dela iria se terminar num ano. E eles chegaram tristes porque na semana seguinte eles iriam se divorciar. E eu disse: mas vocês querem divorciar? Não, nós não queremos. E por que que vocês estão falando que vão se divorciar na semana que vem? É porque Deus disse que o nosso casamento seria só por um ano. Eu falei: Deus disse isso? Ok. Mas Deus disse uma outra coisa que você não está levando em conta. O que que eu não estou levando em conta? Esse mesmo
servo de Deus, disse uma segunda profecia. E antes que você me diga sobre a segunda profecia, eu vou dizer que a segunda profecia não aconteceu. E que você está acreditando que a primeira profecia deve acontecer. Como assim, pastor? O senhor tem bola de cristal? Não, eu sei como eles trabalham. Já vi isso repetindo na vida de muitas pessoas, não de uma nem de duas. A gente diz que isso é profetada, não profecia. Mas qual foi a segunda profecia que não aconteceu? Ele disse que Deus disse que meu pai não morreria. Mas o seu pai morreu. É verdade, meu pai morreu. E por que você está acreditando que Deus disse algo exclusivamente para você que vai contra a palavra de Deus? Eu falei, querida, abre o texto e diz: quem trouxer uma profecia que não proceda da Bíblia, que seja considerado maldito. Considere esse profeta maldito. Não vem de Deus, não é de Deus, e ele estava com outro interesse. O outro interesse que eu desconfio, não tenho certeza, é que ele deve ter um filho ou um sobrinho ou um parente que gosta muito de você. Poxa vida, eu tô achando que o senhor tem bola de cristal. Eu falei, não tenho não, mas a gente conhece a natureza humana. Ele tem um sobrinho que gosta muito de mim e que disse que aguardaria esse 1 ano, porque ele se casaria comigo depois de 1 ano. Eu disse, Deus diz que o casamento deve ser trabalhado entre vocês para que ele cresça em amor. Mas se o casamento não cresce em amor, então ele vai acabar morrendo. Ele vai acabar tendo a separação. Mas essa separação vai vir na sua vida por causa da dureza do seu coração. Não por causa da palavra de Deus, porque você deixou de viver tudo aquilo que Deus estava propondo para a sua vida, para o seu crescimento, e pessoas com más intenções trazem recados da parte de Deus que não procede, que não deveriam estar sendo trazido no meio do povo de Deus. Então é muito importante que você tenha isto em mente. A única segurança, e falo de mim, a única segurança é você quando ouvir a minha mensagem, você quando ouvir a mensagem de qualquer pastor, faça como os bereanos faziam. Eles abriam a palavra e conferiam se tudo que estava sendo dito procedia da palavra de Deus. E se realmente aquela palavra estava embasada na palavra de Deus. Veja o que está escrito no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 11 e 12. Atos 17, verso 11 e 12. Leia para mim, por favor. Mas mais rápido, tá, gente? Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Que coisa impressionante. Eles passaram antes por Tessalônica. E lá eles foram muito mal recebidos. Agora, quando eles chegam agora para compartilhar a mensagem entre os bereanos
estão com muito interesse em ouvir o recado de Deus. Mas os bereanos checaram tudo que foi anunciado para saber se era da palavra de Deus. Então, a minha orientação para você: comece a levar a Bíblia para a igreja. Grife, tome nota. Aquilo que ficar em dúvida, não vai interromper o pastor, não, por favor. Mas anote, não entendi. E depois, pastor, me ajuda a entender isso daqui? E aí o pastor vai te explicar e você vai ter certeza se ele está dentro ou fora da palavra de Deus. Não estou dizendo que você deve viver confrontando o seu pastor. Mas se o pastor não alimenta com a palavra de Deus, me desculpe, saia o quanto antes, porque ele não está agindo como pastor te alimentando o rebanho. Então tenha isso na sua mente e no seu coração. Além de ter checado a mensagem, e a mensagem a gente deve checar com algumas perguntas, tá bom? As perguntas, elas devem estar sendo feitas na nossa vida dizendo o seguinte: lembre-se que para ler de perto eu tenho que ter o óculos, né? Mas fora disso eu tenho que tirar. O que está sendo dito? A segunda pergunta que você deve fazer para o texto, para você ter o entendimento: quem está dizendo isto? E em que contexto está dizendo isto? Gente, a gente consegue tirar uma mensagem da palavra de Deus com um versículo bíblico dizendo: não há Deus. Está escrito na Bíblia com todas as letras que Deus não existe. Quem disse isso? Um louco no seu coração. Você vai seguir o ensinamento de um louco? Então é muito importante você saber qual a origem do que está sendo dito e por que está sendo dito. Entender o contexto e não simplesmente pegar o texto e forçar em cima de algo que você quer dizer. Mas o texto diz dele mesmo. E aí você vai ter a compreensão. E a última pergunta que você deve fazer para a sua leitura, para o ouvir da mensagem é: para quem? A mensagem, quando foi dirigida, ela foi dirigida numa circunstância para um objetivo. E essa circunstância e esse objetivo tem um tempo determinado. Nós sempre dizemos que Deus é imutável, mas a orientação de Deus para o povo que estava em peregrinação era: não coma animais com unhas fendidas, porque esses animais geralmente são gordurosos. E você está num deserto que à noite é muito frio e de dia um calor insuportável. Eu, sinceramente, eu fico muitas vezes a duvidar em que momento que o pessoal lá do norte, do nordeste, come mocotó, rabada, feijoada, naquela temperatura muito quente. Eu, certa vez, comi em Campinas, foi o quê, Milce? Mocotó? Eu comi mocotó no almoço. Aí, quando nós voltamos daí, isso foi num domingo, e foi difícil depois a parte do culto da noite, né? Eu estava me sentindo completamente lotado. Aí chegamos em casa e Milce disse: o que você quer tomar de lanche? Eu, nada. No dia seguinte: vamos tomar café? Não quero café, não. Eu estou cheio ainda. Vamos almoçar? Não, não quero almoçar ainda não. Estou cheio, estou
estou alimentado, acho que não vai durar 40 dias, mas estou muito alimentado. É uma comida bem forte, né? E então a gente tem que entender que a palavra de Deus está trabalhando sobre isso. Mas na hora que Deus quer falar que Pedro tem que ir anunciar aos gentios, o Senhor desce uma visão para Pedro com animais de unhas fendidas. E diz para Pedro: pega, mata e come. Pedro diz para Deus o seguinte: eu nunca toquei em algo comum ou imundo. E Deus diz para Pedro: não faça tu comum ou imundo aquilo que Deus santificou. Agora o povo já está estabelecido, o corpo já estava climatizado na região, não haveria esse tipo de problema, e Deus usa essa visão para dizer: eu quero que você anuncie aos gentios. E Pedro sai e vai atender a mensagem de Deus e vai anunciar aos gentios. E lá os gentios recebem esta mensagem de Deus e com alegria são batizados. Então, lembre-se disto. Faça essas perguntas e você não será iludido com a mensagem. Mas o segundo aspecto, avalie quem é o pregador. O pregador ou o profeta, ele não pode viver ou dizer esta frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, é muito importante que você tenha isto na sua mente e no seu coração. Paulo nos ensina que devemos ser imitadores de Cristo. E você também precisa ser imitador de Cristo. Nós temos que ter na nossa vida e no nosso coração o entendimento que o nosso testemunho vai falar muito mais alto do que as nossas palavras. E se nós tivermos isto em mente, vamos ter a compreensão. Veja agora o que ele vai dizer no versículo 2 e 3 de Atos. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 4, versículo 2 e 3. É assim que vocês poderão saber, de fato, o Espírito é de Deus. Quem afirma... Isso não é João, pastor? Eu estou achando que é. Isso é 1 João 4, 2 e 3. É, Tá? é verdade. O texto aqui está errado. É 1 João 4, 2 e versículo 3. 2 e 3. Tá, então vamos lá. É assim que vocês poderão saber se, de fato, o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viria e agora ele já está no mundo. Que bênção é termos esta visão e essa compreensão do que Deus está nos mostrando e direcionando nossas vidas para termos esta compreensão daquilo que Deus está mostrando para mim e para você. Então, tenha em mente que ele está dizendo: assim vocês poderão saber de fato se o Espírito é de Deus. Aqui é lógico que ele está colocando algo que naquele tempo dava para discernir se simplesmente se ele está falando e afirmando que Deus veio como ser humano, tem o Espírito, porque Deus encarnado veio e trouxe a mensagem do Senhor. Jesus Cristo é Deus. E ele trouxe a mensagem de Deus a nós. O Verbo encarnado habitou entre nós e vimos a glória de Deus. É isso que a palavra de Deus coloca.
Mas se dizem que negam a respeito de Jesus Cristo, este não pode ter o Espírito de Deus. O grande problema é que hoje as coisas são muito mais sutis. Até Satanás está sendo muito mais sutil. Ele, é bem verdade que está usando as mesmas técnicas que usou com Eva. Deus não te disse que você, se comesse, seria igual a Deus? Sim, Deus disse. Então, qual o problema ser igual a Deus? O que Satanás não revelou é que quando Eva conhecesse o mal, Adão, quando conhecesse o mal iria dominar sobre as suas vidas. Por isso que a palavra de Deus diz: este mundo jaz no maligno, porque todos nós experimentamos esta maldade, este mal dentro de nós, e praticamos este mal. Precisamos ter esse entendimento e precisamos ter esse discernimento. Precisamos ter essa compreensão. Precisamos ter esta vivência em nossas vidas. E se nós tivermos essa compreensão e essa vivência, nós vamos poder estar experimentando aquilo que Deus está nos dizendo. Em João, agora é Evangelho de João, capítulo 16, verso 14, veja o que o Senhor diz sobre a ação do Espírito Santo em nossa vida. Por isso que as profecias não podem ser um chutômetro de coisas que podem ou não podem acontecer. De vez em quando eu brinco com as previsões da meteorologia que diz assim: hoje o dia poderá iniciar com frio e calor, com chuva, e uma temperatura alta que cairá durante o decorrer do dia. Então, você que mora em São Paulo, saia com guarda-chuva, capa, casaco pesado e por baixo uma blusa muito leve, porque as 4 estações vão acontecer durante esse dia. Eu acerto sempre, não preciso conhecer nada de meteorologia. Eu dizer que as 4 estações vão acontecer durante o dia, São Paulo acontece. Mas interessante que se você estiver lá em Manaus, é diferente, você pode até prever que horas que chove, porque todo dia chove quase que na mesma hora. Então, não precisa se ter entendimento disto. São coisas que vão acontecendo até que a gente mude, né? E ele diz agora em João 16, no capítulo 16, verso 14, ele diz o quê? Pode ler para mim. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo vai trazer todo o ensinamento que já está escrito, que já foi colocado por Deus nos seus 40 escritores da palavra de Deus, para que esta mensagem de Deus chegasse até nós. Agora, o Espírito vai aplicar este ensinamento em nossas vidas. E é o aplicar deste ensinamento em nossas vidas que vai fazer termos a real compreensão daquilo que Deus está nos revelando. Eu já tive a alegria de poder ler a Bíblia mais de 64 vezes. Estou longe do pastor Pedro. O pastor Pedro já leu a Bíblia mais de 107 vezes, se não me engano. 103 vezes? 103 vezes. E o pastor Pedro vai completar 102 anos. Então, ele gosta de ler. A minha esposa
adotou, já acho que tem quase 2 anos, que ela adotou ler a Bíblia 2 vezes no ano, é isso? 2 vezes no ano. Daqui a pouco ela me ultrapassa, é só viver mais 25 anos que ela vai ter me ultrapassado na quantidade de leitura, porque eu não estou nesse ritmo que ela está indo, ah, mas é muito importante você ler a palavra de Deus. A experiência que eu tenho passado para as pessoas que eu estou ministrando é esta: todas as vezes que você ler um texto que você já grifou na palavra de Deus, Deus vai trazer à sua memória aquilo que ele te falou, mas vai aprofundar o seu conhecimento à luz da palavra de Deus. Isso é tão maravilhoso. A Bíblia é uma fonte inesgotável. O Espírito Santo vai dar vida à necessidade da instrução que você agora tem condição de digerir e de compreender, porque a sua fé está sendo solidificada a cada dia. É mais ou menos que a gente tem que entender que um recém-nascido não pode ter um alimento sólido. Como não, pastor? Lógico que pode, nós estamos falando espiritualmente. Não, não pode também não. Se você pegar para uma criança que acabou de nascer e colocar uma colherada de feijoada na boca dela, ela vai ter um problema de saúde seríssimo. Ela está na fase do seu estômago receber o colostro, que é a preparação para o seu corpo inteiro começar a funcionar e eliminar. Depois ele vai começar a experimentar coisas como uma frutinha lá na frente, um chazinho, e depois vai alguma comida mais sólida, alguma frutinha, e assim vai indo até chegar ao ponto de comer as coisas que nós comemos. Eu passei pela o reensinamento do que pode e que não pode com as minhas 3 netas. Meu filho foi criado diferente, minha filha foi criada diferente, mas hoje minha filha e meu filho criam seus filhos diferentes. Quando minhas netas começarem a criar os seus filhos, os seus pais vão ficar escandalizados e vão dizer: "Você não me escuta?" E não vai escutar mesmo. Ele está escutando uma nova orientação médica, uma nova orientação de nutricionista, e sinceramente a gente não sabe tudo que vai dar lá no final. Mas se for para o bem, louvado seja Deus. Mas o que você tem que entender é que espiritualmente também é assim. Meu filho me deu uma excelente notícia hoje que a minha netinha, junto com 5 amigos, e agora são 6, fizeram o primeiro culto na escola deles. Você já imaginou a minha netinha de 10 aninhos trazendo o recado de Deus para os seus coleguinhas? Ah, o vô se derreteu. Ficou sem palavras para dizer da alegria dele. Mas eu lembro da Rebeca evangelizando, se não me engano, tinha 4 ou 5 anos, estava chupando um pirulito. Quantos? 4 anos. Estava chupando um pirulito de coração, e a pessoa chegou e disse: "Olha, é um pirulito de coração?" E ela disse: "É." "E você sabe que Jesus quer o seu coração? Para que você possa ir para o céu." 4 aninhos.
É uma coisa maravilhosa quando esta palavra de Deus vem sobre nossas vidas e começa a nos ensinar. Meus pais me ensinaram a depender de Deus, eu ensinei meus filhos e meus filhos estão ensinando os meus netos. De quem é que vem a instrução da palavra de Deus? Paulo tinha autoridade de dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós precisamos ter muito cuidado quando nós começamos a ensinar esta palavra de Deus para as pessoas. Mas ele continua trabalhando na nossa vida, revelando que a pessoa tem que ter autoridade. Em João, no versículo, em Marcos, desculpa, em Marcos, no capítulo 1, verso 24, vai dizer que Jesus vai ter um diálogo. E Satanás chega e diz: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Todo mundo que escutou Jesus falando, todo mundo disse que Jesus falava de uma forma diferente, porque falava com autoridade. A autoridade se conquista por algo que se vive e que se fala. Não se negocia os princípios. O seu falar é sim e não. A partir daí é procedência maligna. Mas também em Marcos, no capítulo 3, no verso 11, Jesus dá a ordem a estes espíritos imundos e eles saem da presença de Deus. Veja para mim, Marcos 3:11. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Então sempre era divulgado a autoridade da vida de Jesus. A sua autoridade também tem que ser clara. A sua mensagem, ela já é poderosa. E é isso que Deus está propondo para nós. Vimos que você precisa avaliar a mensagem. Vimos que você precisa avaliar quem está trazendo a mensagem. E agora você precisa avaliar o caráter seu. Com que interesse você está ouvindo a mensagem? Como assim? Não entendi nada. Como o caráter meu? Por quê? Presta muita atenção nessa pergunta. Por que você segue a Cristo? Ou por que você quer seguir a Cristo? Se você quer seguir a Cristo pelo que Cristo pode te dar neste mundo, você é digno de lástima. Porque a verdadeira bênção de Deus não está só nesse mundo. A bênção de Deus começa na sua vida com a garantia da vida eterna. Esta bênção vai mudar por completo, transformar você de uma criatura, porque foi criado por Deus, em filho de Deus. Você sai de uma pessoa perdida para um filho salvo que vai morar eternamente na presença do Senhor no céu. Então é muito importante que você tenha em mente que a
Você precisa estar questionando com que interesse eu estou seguindo a Jesus. O que é que eu busco? Tem muitas pessoas nos dias de hoje se declarando cristãos, mas sem nenhuma prática, sem nenhuma intimidade de quem vive com Deus. E é isso que a gente tem que ter em mente. Pois não, pastor Cristiano? Hoje eu ouvi uma frase muito interessante sobre isso que o pastor São Luís está falando, sobre essa questão de avaliar o caráter do ouvinte, né? Então, quem está ouvindo a mensagem. E a frase foi a seguinte: as multidões vinham até Jesus para receber algo de Jesus. Os discípulos iam até Jesus para ser como Jesus. Então, quando o pastor Solovi, por exemplo, fala sobre a maior bênção é ser filho de Deus, é de fato sermos como Jesus é. Né? Então, acho que é importante a gente observar justamente com qual desejo no coração nós estamos indo até Deus. É muito importante você ter em mente que este Deus que te recebe, ele te recebe do jeito que você está, mas é um Deus que começa a trabalhar na sua vida, mudando o seu querer e ajudando naquilo que Deus vai te revelando, você conseguir realizar. Estava ministrando a palavra de Deus durante essa semana e então o estudo que estávamos dando dizia: segue a justiça, segue a paz e seja constante. Então, é isso que Deus está trabalhando conosco. E eu perguntei: isso é fácil? E os 2 alunos que passaram por esse texto disseram: não, isso não é fácil. E aí eu fiz uma pergunta: você já trabalhou 20 anos? Foi fácil ou difícil trabalhar esses 20 anos? Foi muito difícil. Ok. Teve que engolir muito sapo? Demais. Teve que enfrentar frio, sol, chuva? Sim. Teve que enfrentar ônibus atrasado, bronca do chefe, perdeu o final de semana remunerado porque chegou atrasado? Agora eu queria te fazer uma pergunta. Seguir a justiça, a paz, a constância, com Deus te dando querer e com Deus ajudando o seu realizar, é fácil ou difícil? Com Deus do meu lado, vou de boa, vou tranquilo, faço sem nenhum problema. Então, esta é a grande bênção que Deus trabalha na minha vida e na sua vida. Ele, quando nos recebe como filhinhos, ele nos trata como um pai querido. E porque ele nos trata como um pai querido, é que você pode dizer, como é ensinado na palavra de Deus: querido Abba, como é bom iniciar o dia contigo. Como é bom caminhar o dia todo contigo. Como é bom descansar em ti nesta noite que eu vou começar. Deus quer estar comigo e com você o tempo todo. Mas eu preciso ser um ouvinte que quero crescer. Domingo eu tive uma oportunidade de viver um ensinamento relembrado. E o pastor Cristiano estava pregando de manhã dizendo o seguinte: se você sabe de uma necessidade do seu irmão, você não pode dizer para ele: vai com a minha bênção, seja curado e vá em paz. E então eu conversei com a minha esposa e nós resolvemos atender uma necessidade de uma pessoa que precisava de um medicamento. E compramos esse medicamento e entregamos esse medicamento.
a pessoa quis ficar resistente a isto e eu disse: eu só estou colocando em prática o que eu acabei de ouvir. Aí a pessoa disse: se é assim, eu recebo com muito carinho. É isso que a gente tem que entender. A gente não pode ir para a igreja, ouvir o recado de Deus e ignorar o que a gente tem que fazer. Porque se a gente ignorar aquilo que temos que fazer, um dia a gente vai dar com a cara diante do Senhor e ele vai perguntar para você o seguinte: por que que você me viu nu e não me vestiu? Por que que eu estava com fome e você não me alimentou? Por que que eu estive preso e você não foi me visitar? E talvez você vai chegar e vai dizer: Senhor, quando nós te vimos desta maneira? E ele vai dizer: quando fizesse a um dos pequeninos, a mim me fizeste. Então tenha em mente que, se você quer agradar a Deus, torne-se um instrumento de distribuir a paz de Deus, de viver com Deus e de fazer aquilo que Deus espera que você faça. Não seja um ouvinte esquecido, mas seja um ouvinte praticante do ensino da palavra de Deus. E se assim nós vivermos, se assim nós fizermos, o nome de Deus será glorificado. A palavra de Deus diz ainda para nós em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos de 14 a 17. Por favor, leia para mim. 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Quanto a vocês, porém, permaneçam nas coisas que aprenderam, e das quais têm convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nossa igreja trabalha com classes por faixa etária, com materiais por faixa etária, por ensinamentos por faixa etária, para que ele, no seu desenvolvimento, comece a experimentar o conhecimento de Deus. Eu fiquei muito feliz que eu tive a bênção de, em estudar a palavra de Deus com a Eliane, ela entendeu e aceitou Jesus Cristo como Salvador, está servindo a Jesus Cristo como Salvador. E ela trouxe o seu filho Nicolas para a igreja. E um domingo depois, eu tive a notícia de que o Nicolas recebeu a Jesus Cristo no culto infantil, na classe que ele participava. Mas isso trouxe tanta alegria no nosso coração, mas o que a mãe está experimentando, ela nem acredita. Hoje é o Nicolas que fala: mãe, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu quero ir para a igreja. O lugar que o Nicolas mais gosta de ir agora é a igreja. Mas ele não tinha, há 2 meses atrás, nenhuma situação de vir à igreja. Falar para ele ir na igreja era algo fora de propósito. E hoje é o melhor lugar para ele. O Nicolas conheceu crianças que o amam. Conheceu professores que o amam.
aprendeu que está cercado de carinho e de amor. Um dia estava mostrando para ele a minha coleção, que você está vendo aqui parte dela. Não vou nem tentar mexer agora, porque se eu mexer, eu mexo na luz, mexo em várias coisas, mas é complicado. Mas eu estou cercado de latinhas, tem mais de 2.000 latinhas à minha volta. E aí, eu mostrando a minha coleção com o celular para ele, ele disse: "Ô, o senhor tem uma latinha do Sonic no Sonic lá em cima, dá para mim?" Falei: "Dou nada, essa latinha aqui não sai por nada daqui. Mas vamos combinar um negócio? O dia que eu achar uma latinha do Sonic, eu compro para você." De verdade? Bom, eu não faço promessa que eu não vou cumprir. Então, se eu estou dizendo que eu vou, se achar uma latinha do Sonic, eu vou comprar para você. Aí nós estávamos pegando algumas latas que eu não tinha no mercado. E aí eu peguei a lata do Sonic e a Emilce disse: "Essa você já tem." Eu falei: "Essa não é para mim?" Aí ela disse: "Ué, se não é para você, por que você está comprando?" "É porque esta é um presente para o Nicolas." "Para o Nicolas? Mas o Nicolas tem coleção?" "Não, o Nicolas não tem coleção. O Nicolas gosta do Sonic. E por isso que eu vou comprar essa latinha para ele." Né? Aí ele chegou e disse para mim assim: "Ah, mas o meu primo Heitor também gosta do Sonic." Eu falei: "O dia que o Heitor conseguir falar, eu gosto do Sonic e quero uma latinha, eu compro uma latinha para ele, mas até lá ele vai ficar sem latinha nenhuma." Entendeu? Então é muito importante que você consiga atender as pessoas. E aí o Nicolas agora, quando eu estou dando aula para a mãe dele, ele faz questão: "Boa noite, pastor, tudo bem com o senhor? Tudo bem?" Antes ele nem procurava se apresentar para mim e dar um oi quando eu estava conversando com a mãe. Você vai se aproximando das pessoas, você vai demonstrando o seu amor e você vai tendo esta compreensão de que ele está dizendo desde da infância, ele está sendo ensinado nas letras e ele está aprendendo que esta palavra de Deus, ela é útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção, útil para a instrução na justiça, para que você seja plenamente apto e preparado para a boa obra. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. E se você fizer isto, a bênção de Deus vai estar na sua vida. Mas também temos que entender que muitas vezes estamos cercados de uma situação tão constrangedora que a palavra de Deus vem e diz para nós coisas terríveis. Ele vai dizer em Jeremias, no capítulo 12, verso 6, o seguinte: "Até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram você e perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhes dizem coisas boas." Você já parou para entender que situação terrível para se viver dentro de um lar? Onde você é perseguido, coagido para não seguir o caminho de Deus? A gente tem que ter em mente essas coisas, que isso está acontecendo. E para isso a gente tem que redobrar a nossa atenção com as crianças que chegam na nossa igreja sem a família. Essas pessoas precisam ser cercadas de muito mais carinho, de muito mais amor. A gente recebe pessoas que estão chegando à nossa igreja
Só. Que assistência nós vamos dar? Eu fui para a Igreja Batista do Roche. Estava morando no Rio de Janeiro. E no domingo, se eu não fosse convidado para comer, eu não tinha o que comer. E eu comecei a ser escalado pelas mulheres da igreja para cada domingo ir numa família. E o pastor Reis chegou para mim e disse: Salofi, o grande problema de você estar indo para as famílias não têm muito compromisso de estarem aqui às 4 horas da tarde. E você vai começar a desenvolver um ministério aqui na igreja com os adolescentes. Então, você vai agora fazer a refeição comigo todos os domingos na casa da minha filha. Então, você não vai mais estar em escala nenhuma, porque eu preciso de você às 4 horas na igreja. E às 4 horas você vai estar na igreja, porque eu também vou estar na igreja, e você sempre vai estar comigo. Falei, sem nenhum problema, vou. Sem nenhum problema. Mas eu sei o que é não ter ninguém e ser acolhido por uma igreja toda. E ser amado por uma igreja toda. Isso é bênção de Deus, você, longe da sua família, receber famílias todas que cuidam de você e que atendem a você nas suas necessidades. Quando fiquei doente, me levaram para a casa da família, inclusive eles se tornaram meu padrinho de casamento, e lá eles cuidaram a semana toda de mim, não foi só no domingo. Até que me recuperei e aí pude sair da casa deles e voltar para o seminário. Mas estava longe do meu pai, longe da minha mãe, longe da minha família e fui cuidado. A palavra de Deus está dizendo que nós precisamos ter toda essa situação de amor e de carinho. Se uma família não vive isso, eu vivia na minha família, mas vivi isso também na igreja. Mas a gente conhece situações, a gente faz parte do Lar Batista de Crianças e recebe crianças tremendamente maltratadas pelos pais, e elas encontram no Lar Batista um ambiente cheio de amor, cheio de carinho, que tem transformado a vida dessas crianças. Mas veja também o que a palavra de Deus vai dizer sobre o falso profeta, que está o tempo todo querendo perseguir o servo e o profeta de Deus. Pastor Cristiano, leia para mim Jeremias 20, começando no versículo 1 até o versículo 6. Jeremias 20, de 1 a 6. Quando o sacerdote Pazur, filho de Imer, o mais alto funcionário do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo ao tronco que havia feito junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: o Senhor já não o chama Pazur, e sim Magor Missabibe, pois assim diz o Senhor: farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os seus próprios olhos quando eles forem mortos pela espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor, todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E você, Pazur, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados, e você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras.
Quando Deus diz, não levante a mão contra o ungido do Senhor, eu quero te dizer, não bota ele no tronco, não. Já não é para levantar a mão, quanto mais botar ele no tronco. Porque Deus não tem por inocente. E aí a gente vê ele que tinha toda a oportunidade de estar em intimidade com Deus, usa da sua posição para subjugar e deferir situações contra o servo de Deus. Isso vai se cumprir. Isso está registrado em Jeremias 27, verso 6. Pode ler para mim. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Tudo se confirma com a situação. Jeremias não termina a sua luta e essa situação se levanta inúmeros outros profetas quando o povo é levado para a Babilônia, dizendo, não, fiquem tranquilos que daqui a um ano vocês voltam. E Jeremias agora faz uma outra profecia contra os maus profetas, dizendo, vocês vão ficar 70 anos cativos pela Babilônia. E eu quero que vocês entendam que estes profetas morrerão todos eles no decorrer de um ano. E assim sucede. Eu acho que o evangelho de hoje iria mudar muito se essas ações de Deus continuassem em cima dos profetas. Teríamos uma escassez de profetas falando de Deus. Esse alerta precisa ser ouvido por mim e por todos que ouvirem essa mensagem. Precisamos estar atento que somos boca de Deus. E se somos boca de Deus, precisamos ter uma postura que glorifica o nome de Deus. E assim, esta bênção de Deus vai estar sobre nós. Mas Deus diz para mim e para você, como ovelhas do Supremo Criador e Senhor de nossas vidas, e está assim em Efésios, e com esse texto eu completo a lição de hoje. Efésios 4, versículo 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Tenho dito para os adolescentes que estão estudando a palavra de Deus comigo, vocês precisam, ao entender o recado de Deus, colocar em prática. Porque vocês têm vitalidade, vocês têm força. E se vocês usarem essa força para servir ao Senhor, vocês poderão ajuntar muitos tesouros no céu. Que esse desafio de termos entendido que para distinguirmos os falsos profetas dos profetas de Deus, precisamos, ao provar e entender de que espírito está sendo a ministração, precisamos estar atentos, analisando a mensagem. Vem da palavra de Deus? Precisamos estar avaliando. Este homem
é servo de Deus e vive servindo a Deus? E precisamos avaliar o meu caráter. Com que intenção eu quero esse recado de Deus na minha vida? Se nós tivermos esta compreensão, então vamos ter discernimento de que Espírito está trabalhando em nossas vidas, de que Espírito está trazendo a mensagem e de que Espírito estamos ouvindo esta mensagem. Que Deus, pois, aplique o ensinamento nas nossas vidas e possamos, assim, crescer para glorificar e exaltar o nome de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Obrigado pela aula, pastor. Muito obrigada. Maravilhosa. Amém. Obrigado.